Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Francisco, estou aqui para a evangelização, mais uma aulinha de evangelização. Sou voluntário lá do nosso Celdinho, da Evangelização Espírita Meio-Meio, do Centro Espírita Leon Denis. Estão prontos para mais uma videoaula, mais uma aula de evangelização com Jesus? Ah, muito bem, sabia que vocês estavam prontos. Hoje nós vamos estudar esse livro aí, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele é um livro cheio de histórias que Jesus contou. E a doutrina espírita, ela vem explicando para a gente cada uma dessas histórias e como também a gente precisa utilizá-las no nosso dia a dia. O capítulo de hoje é o capítulo 8, Deixai vir a minhas criancinhas, o item 18 e 19. E o tema, atendendo ao chamado de Jesus. E você aí, já atendeu ao chamado de Jesus? Você sabe o que é isso? Ah, quero ver, hein? Aqueles que atendem ao chamado de Jesus fazem no seu dia a dia, colocam em prática no seu dia a dia todos os ensinamentos de Jesus. Quer ver? Será que você já atende ao chamado de Jesus? E para a gente começar a nossa aulinha, nós precisamos nos harmonizar. Para isso, a gente faz uma prece, que é quando a gente organiza o nosso pensamento, quando a gente organiza o nosso sentimento, e aí a gente consegue conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com os amigos espirituais. Ah, tem até uma música que canta mais ou menos assim, ó. A prece é a conversinha que ao amor conduz. Com ela conversamos com Deus e com Jesus. Com os nossos amigos espirituais também, hein? A prece é a conversinha que ao amor conduz. Com ela conversamos com Deus e com Jesus. Então vamos fazer a nossa prece? Para fazermos a nossa prece, nós precisamos nos concentrar. Aí a gente fecha os olhos. Para quê? Para que se passar uma borboleta voando na nossa frente, a gente não se distrair, né? Então a gente fecha os olhos e pensa em Jesus. Vamos fazer esse exercício? Vamos colocar a imagem de Jesus aqui na nossa cabeça. Ó. Fechou os olhinhos e colocou a imagem de Jesus na nossa cabeça. E aí, quando a gente fecha os olhos, a gente conversa. Obrigado, Senhor Jesus, pela aulinha de hoje. Obrigado pelos ensinamentos de Jesus e por tudo que Ele nos trouxe para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Abençoa os nossos pais, amigos e familiares e que possamos ter uma boa aulinha para aprendermos mais ensinamentos de Jesus. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. E agora que a gente terminou a nossa prece, que a gente está com os nossos pensamentos mais organizados, com o nosso sentimento, organizado também, calminho, nós vamos começar a estudar o nosso tema, que é atendendo ao chamado de Jesus. Será que você já atendeu ao chamado de Jesus? Eu vou colocar aqui para vocês agora uma música. Vamos ouvir a música, observem as imagens e depois nós vamos conversar. Vamos lá? Prestem bem atenção nessa música. Quando vou à escola, aprendo assim.
Olha que legal essa música, né? Aprendi com Jesus, agora eu sei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus, ele ensinou para a gente a maior lição dele, que foi o quê, hein? Qual foi a maior lição que Jesus nos ensinou? Qual foi o remedinho que ele trouxe para a gente que ajuda a gente a curar todas as tristezas? Qual foi o sentimento que ele fez a gente aprender a utilizar para que a gente pudesse apagar as dores, que a gente, na hora que ficasse triste, ficasse alegre, na hora que estivéssemos tristes, né, ficássemos alegres? Que sentimento é esse? Você sabe? Muito bem, é o amor. O amor foi a maior lição que Jesus trouxe para a gente. E olha, ele ensinou a gente a amar a todas as pessoas, a amar aquilo que a gente tem, né? O lugar onde nós estamos. E aí, agora, eu vou contar para vocês uma história. Corre que está na hora da história! E a história de hoje é o menino que conheceu Jesus. Esse daí. O nome dele é Josué. Josué viveu, gente, na época de Jesus. É, muito tempo atrás, hein? Põe tempo nisso. E sabe, o Josué, ele vivia lá com a mãe dele, com os irmãos. A mãe dele se chamava Marta. O pai dele havia desencarnado, tinha ido lá para o plano espiritual, né? E aí, o Josué precisava ajudar a mãe dele. Sabe o que o Josué fazia? O Josué tinha uma tarefa muito interessante. Ele, todos os dias, era pastor das ovelhinhas. Sabe o que ele fazia? Ele ia até lá ao estábulo, pegava as ovelhinhas e passeava pelos campos com as ovelhinhas para que elas pudessem se alimentar. Ele fazia tudo isso à beira de um rio, na beira de um rio que se chamava Jordão, Rio Jordão. E ele fazia essas atividades todos os dias e ele precisava ter muito cuidado. Porque ele precisava também prestar atenção para que o lobo, né, a raposa, não se aproximasse do bando dele, das ovelhas, porque senão o que poderia acontecer? Eles poderiam atacar as ovelhinhas. E o Josué, muito atento, sempre fazia esse trabalho. Todos os dias de manhã ele acordava bem cedinho, ia lá e colocava as ovelhinhas para passear. Mas às vezes, olha, vou te contar, o Josué ficava meio triste com isso. Ele até gostava das ovelhinhas, sabe? Fazia carinho nelas, né? Cuidava lá do lugar lá onde elas dormiam, né? Deixava tudo sempre muito limpinho. Mas vou te contar, ele tinha horas que ficava chateado com aquilo, porque ele não gostava muito. Tinha horas que ele ficava revoltado. Por que eu tenho que ficar fazendo isso? Por que eu tenho que ficar, né, ajudando minha mãe? Era uma vida muito difícil que o Josué tinha. Imagina acordar cedinho, colocar as ovelhas para caminhar no pasto, né? E ficar atrás das ovelhas e cuidar do lugar onde elas dormiam e fazer carinho na ovelha. Tinha dia que ele ficava tão chateado, gente, que ele até ficava irritado com o cheiro das ovelhas. E ele ficava passado, não gostava não. Às vezes ele ficava chateado com aquilo. Mas ele precisava ajudar a mãe dele. E a mãe dele, a Marta, né, vivia com ele, com os irmãos dele, e como eu já tinha dito para vocês, o pai dele tinha desencarnado. Então ele tinha, como ele era o irmão mais velho, ele precisava ajudar a mãe dele nas tarefas da casa. E para ele ficou reservada essa tarefa de levar as ovelhinhas para o pasto todos os dias. Às vezes ele ficava chateado, tá? Mas ele fazia. Porque ele era muito bom. Ele era um menino muito legal. A mãe dele, a Marta, todos os dias de noite ela fazia orações
pedindo para Deus, para Jesus, para que ele pudesse continuar sendo um menino bom, porque ele era muito bom, ele era muito trabalhador. E aí ele reclamava às vezes, né, do trabalho que ele tinha que fazer, mas ele estava sempre fazendo, ele não deixava de fazer não. E aí ele ficou sabendo, a mãe dele também ficou sabendo, que naquela época Jesus estava visitando as cidades e ele ia passar lá pertinho da casa do Josué. E aí a mãe dele ficou assim: ah, mas então a gente precisa ir para ver, né? Jesus, ele vai estar aqui tão pertinho da gente. Olha que emoção, gente, que legal, né? Você poder ver Jesus, falar com Jesus ali pertinho. Pois é, aí a mãe dele se organizou, avisou a ele, reuniu as crianças e foram até o local onde Jesus estava fazendo lá as orações, fazendo lá as pregações, que eram os ensinamentos, né? E lá eles ouviram aquelas lições todas. O Josué tinha ouvido dizer que Jesus ele era tão bom que até ele curava as pessoas que estavam doentes. E quando ele chegou lá, gente, sabe o que aconteceu? Ele viu, Josué viu Jesus curando as pessoas. Mas tinha umas pessoas que não ficavam curadas. E aí, sabe o que acontecia? Aí elas ficavam reclamando, elas ficavam falando mal de Jesus, porque Jesus não tinha curado elas. Por que será, hein? Por que será que aquelas pessoas não ficaram curadas? Pois é. E aí o Josué pensou assim: poxa, mas isso não é legal, né? Jesus é tão bom, ele ensina tantas coisas boas, ele cura as pessoas e ainda tem essas pessoas falando mal de Jesus. Ah, eu tenho uma vontade tão grande de seguir Jesus, eu gostaria muito de ir junto de Jesus em todos os lugares que ele vai, em que ele está. E aí, quando Jesus acabou de falar, de ensinar, de dar lá aquela aula que ele dava sempre, ensinando coisas boas, as mães queriam, né, quiseram que as crianças estivessem perto de Jesus. E aí elas foram lá para perto de Jesus. Só que aí, nessa hora, os discípulos... Sabe o que é discípulo? Discípulos são as pessoas que acompanhavam Jesus e que aprendiam tudo com Jesus, né? Então, discípulo é o quê? Se ele está lá aprendendo com Jesus, ele é o quê? Ele é um aluno, ele é um aprendiz, né? Aí os discípulos foram, se colocaram na frente das crianças, fizeram uma barreira impedindo as crianças de passarem para ver Jesus. E aí, no meio daquela confusão, porque aí fez uma confusão, né? Imagina uma criançada, um monte de mãe, todo mundo querendo chegar perto de Jesus, todo mundo querendo abraçar Jesus. E aí o que acontece? Eles entram na frente. Aí, de repente, todo mundo escuta lá no fundo uma voz assim, ó: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Era Jesus falando para os discípulos para eles saírem do caminho para que as crianças pudessem estar junto com ele. Aí eles saíram do caminho, as crianças correram, abraçaram Jesus, Jesus abraçou as crianças. E aí, gente, imagina o que aconteceu com o Josué. Você consegue imaginar? Josué chegou perto também. Quando ele viu aquela cena de Jesus abraçando as crianças, Josué ficou emocionado. Poxa, Jesus é tão bom, ele nos ensina tantas coisas boas e ele ainda gosta da gente. Olha que bacana! Aí ele ficou tão feliz, ele ficou tão emocionado, que ele ficou assim parado, nem uma estátua. De repente, Jesus esticou os braços assim, ó, e falou para ele assim: vem, vem meu pequeno pastor, vem para junto de mim, eu te espero. E aí, nesse que ele esticou o braço, Josué, não bobo nem nada, né? Foi, pegou a mão de Jesus e aí Jesus abraçou Josué, deu um abraço forte. Josué ficou emocionado, começou a chorar.
pensou, né? Nossa, tantas coisas boas que Jesus me ensina. Ele ensina a gente a dar valor às coisas que nós temos. Ele ensina que todo trabalho que nós fazemos é um trabalho importante e por isso a gente tem que agradecer pelo trabalho que a gente tem. Jesus me ensina que eu tenho que amar todas as pessoas. Não é só quem eu gosto, não. São todas as pessoas. Jesus ensina para a gente que a gente precisa estudar para a gente aprender cada vez mais as coisas, os ensinamentos, tanto os ensinamentos dele, de Jesus, que são os ensinamentos espirituais, como os da terra, né? Vamos aprender matemática, português, vamos aprender ciências, não é isso? Para a gente poder viver melhor. Tudo isso que Jesus ensinava era para a gente poder viver melhor. Depois que isso aconteceu, que Jesus deu esse abraço em Josué, vocês acham que Josué passou a ser um outro menino? Ai, com certeza, né? Ele, a família dele, as pessoas que estavam lá e também toda a humanidade. Todo mundo passou a ser diferente com os ensinamentos que Jesus nos ensina. E a partir daquele momento, Josué começou a olhar para aquele trabalho que ele desenvolvia. Lembra que eu falei para vocês lá no início da história? Que ele não gostava muito, né? Ele não gostava muito, ele, de vez em quando ele ficava revoltado, porque era um trabalho muito cansativo, né? E ele queria fazer outras coisas. Mas a partir daquele momento, daquele abraço que Jesus deu para ele, né, dos ensinamentos que ele trouxe de que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, o nosso estudo, as pessoas com quem a gente convive, né, os amigos e os inimigos, tá? O pessoal que não gosta da gente, a gente também tem que aprender a amar, certo? E aí, a partir daquele momento, ele se transformou. Então, agora, Josué, que antigamente tinha lá, né, aquela tristeza de trabalhar com as ovelhas, com o ensinamento que ele ouviu de Jesus, ele passou, se transformou numa pessoa melhor. Ele passou a entender aquilo que Jesus ensinou para a gente, que a gente aprendeu na musiquinha lá, ó. Aprendi com Jesus, agora eu sei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não amou a gente? Então, a gente tem que amar uns aos outros como Jesus nos amou, né? E você? O que você descobriu depois que você conheceu Jesus? Porque o Josué descobriu que ele precisava amar a todos, que ele precisava amar aquele trabalho que ele tinha, né? Porque aquele trabalho ali ajudava a mãe dele, né? Ajudava os irmãos dele. Então, olha quantas coisas Josué aprendeu com Jesus. E você? O que você aprendeu depois que você conheceu Jesus? E as coisas que você aprendeu, você coloca em prática? Vamos ver. Você é obediente? Sim ou não? Muito bem. Eu sabia que eu ouvi gente dizendo que sim. Sabia que você era obediente. Você estuda na escola direitinho? Obedece a professora? Muito bem. Só estou vendo gente fazendo assim com a cabeça. Obedeço. Muito bem. Né? Você vai nas aulinhas de evangelização? Isso. Faz a sua prece todos os dias? Muito bem. Porque quando a gente faz prece, a gente chama para perto da gente quem? Deus, Jesus, amigos espirituais, só gente boa, né? E se a gente traz para perto da gente só gente boa, como é que fica o nosso pensamento? No bem. Como é que fica o nosso sentimento? A gente fica sentindo coisa ruim? Não, a gente só pensa coisa boa, só sente coisas boas. Então, o ensinamento de Jesus, o amor, é aquele ensinamento que Jesus trouxe para a gente, que ajuda a gente a tirar a tristeza do coração, a melhorar o nosso pensamento, a fazer com que a gente pense só coisas boas, só coisas úteis, né? E assim a gente vai crescendo
E assim a gente vai melhorando, e quando a gente age dessa maneira, a gente está atendendo ao chamado de Jesus, que é o de amar ao outro assim como ele nos amou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E agora que você já sabe que Jesus te ama, o que você vai fazer? Agora que você já sabe, você já sabia, né? Você já sabia, que eu sei que você já sabia, mas agora que você tem certeza, né, que você confia que Jesus te ama, o que você vai fazer? Ó, colocar essa cabeça para funcionar, pensando no bem e agindo no bem, obedecendo, cuidando, respeitando, amando. Certo? Assim a gente vai finalizando a nossa aulinha de evangelização, né, com essa história super legal do Josué que nós ouvimos hoje, e com o ensinamento de amar ao próximo, né, de atender ao chamado de Jesus. De que maneira? Respeitando, cuidando, amando as pessoas, a natureza, né? Quem respeita a natureza aí? Muito bem. Então, quando a gente cuida bem do nosso cachorrinho, do nosso animal de estimação, a gente está respeitando a natureza. Quando a gente não arranca a florzinha lá da planta que tem na rua, né? A gente deixa a florzinha lá para todo mundo que passar ficar feliz ao ver a florzinha, a gente está cuidando da natureza, né? Se a gente está jogando a garrafa de plástico no lixo, a gente está cuidando da natureza, tá certo? E quando a gente faz todas essas coisas, a gente está atendendo ao chamado de Jesus. Combinado? Então, agora nós vamos fazer a nossa prece. Vamos encerrar a nossa atividade conversando com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais. Vamos lá? Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma aulinha de evangelização. Nos ajude, nos pacifique e nos ampare. Abençoe os nossos familiares e amigos e que possamos estar preparados para atender ao chamado de Jesus, fazendo bem e pensando no bem. Que assim seja, graças a Deus. E a gente vai encerrando a nossa aulinha aqui de evangelização. Até a próxima!